Olá! Olha só, tem um conceito na fé cristã que é, ao mesmo tempo, super fundamental e um paradoxo gigante. Um daqueles que deixa a gente pensando, né? Então, bora desatar esse nó juntos. A questão é essa: se a Bíblia inteira fala que existe um único Deus, por que de repente a gente fala de uma trindade? De três? Parece que a conta não fecha, né? Um ou três? Para a gente entender isso, a gente precisa ir lá na fonte, sabe? Ver como a própria Bíblia vai construindo essa ideia, passo a passo. Então, antes de mergulhar em qualquer coisa mais complexa, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. O alicerce de tudo, o ponto de partida que não dá para negociar na Bíblia é este: a crença em um e apenas um Deus. Esse versículo aqui é famosíssimo. É o Shema Israel, a declaração de fé mais fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. E olha, a gente precisa pensar na época. No mundo antigo, lotado de deuses para tudo que é lado, chegar e dizer isso era uma afirmação super radical. Não é que existem vários deuses e um é o chefe. Não. A ideia é, existe só um, ponto. E essa ideia foi, martelada várias e várias vezes pelos profetas. Isaías aqui ele é categórico. Deus não é só o chefe de uma galera de deuses. Não, ele está numa categoria completamente diferente. Sozinho. Além dele, não existe mais nada. Fim de pau. E essa crença, que é a base de tudo, ela não fica lá no Antigo Testamento, não. Ela atravessa a ponte e chega com tudo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele reafirma isso com todas as letras. A base continua a mesma, sem tirar nem pôr. Existe um só Deus. Ok, então com essa base super sólida de que só existe um Deus, agora a gente pode começar a olhar para umas coisas curiosas. A própria Escritura começa a dar umas dicas, sabe? Quase como umas frestas no texto, que começam a sugerir que existe uma complexidade dentro desse Deus único. E a primeira pista já aparece logo de cara, no primeiro capítulo da Bíblia. É fascinante. Deus não fala, eu vou fazer o homem à minha imagem. Ele diz, façamos. No plural. Essa linguagem plural vinda do próprio Deus é como se abrisse uma janelinha, sabe? Para a gente começar a pensar que talvez esse ser único não seja tão solitário assim. Aí, avançando um pouco, a gente encontra uma figura que é um verdadeiro enigma e que aparece várias vezes, o tal do anjo do Senhor. O que intriga mesmo é o jeito que ele é descrito. Porque, veja bem, ele é um mensageiro, um anjo, mas ele fala e age com a autoridade do próprio Deus. Como assim? Olha só esses exemplos. Quando ele aparece para impedir Abraão de sacrificar Isaac, ele fala, agora eu sei que você não me negou seu filho. Me negou? Ele fala como se o sacrifício fosse para ele mesmo. E com Moisés lá na sarça ardente, o texto diz que o anjo do Senhor apareceu, mas quem começa a falar de dentro do fogo é o próprio Deus. E tem mais, ele chega a aceitar adoração, uma coisa que um anjo comum nunca jamais faria. Então peraí, é Deus agindo, mas ao mesmo tempo é alguém distinto, o anjo enviado. É bem curioso, né? Então, todas essas pistas que a gente viu no Antigo Testamento são como sombras na parede. A gente vê o contorno de algo, mas não sabe direito o que é. Só que aí, quando a gente chega no Novo Testamento, é como se alguém acendesse a luz. E aquelas sombras ganham formas bem mais claras, bem mais explícitas. O batismo de Jesus é um momento perfeito para entender isso. É quase uma foto da Trindade em ação. Pensa comigo, a gente tem três personagens, três atores distintos, atuando no mesmo momento na mesma cena. O Filho está ali, sendo batizado na água, o Espírito Santo desce sobre ele, visivelmente como uma pomba, e a voz do Pai é ouvida lá do céu. Isso aqui não é uma pessoa só trocando de máscara, sabe? São três interagindo ao mesmo tempo em unidade perfeita. E nesse trecho aqui, olha, a gramática é a chave de tudo. Presta atenção. Jesus não manda batizar nos nomes, no plural, como se fossem três deuses. Ele diz em nome, no singular. É um nome só, que pertence igualmente a três pessoas. Isso coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmíssimo nível divino. É um detalhe pequeno, mas com um significado gigantesco. Beleza, então como é que a gente junta todas essas peças? De um lado, a Bíblia afirma com toda a força, só existe um Deus. Do outro, ela mesma mostra três pessoas divinas agindo. Como conciliar isso? É exatamente para responder essa pergunta que surge a doutrina da Trindade. O pulo do gato aqui é o seguinte: a gente talvez esteja fazendo a pergunta errada. A questão não é um Deus ou uma Trindade? Como se a gente tivesse que escolher um lado. A verdadeira pergunta que a Bíblia nos leva a fazer é, ok,
existe um só Deus. Mas qual é a natureza dele? Como é esse Deus único que o próprio texto está revelando? E aí que entra a palavra trindade. É importante lembrar que essa palavra não está na Bíblia, tá? Ela é um termo teológico, uma tentativa de dar um nome, de resumir essa realidade que a gente acabou de ver. Não é uma invenção para complicar a vida de ninguém, é só um rótulo para descrever o que as Escrituras revelam, um Deus que é, na sua própria essência, ao mesmo tempo, um e três. Sendo assim, a ideia da Trindade não vem para negar que existe um só Deus. Pelo contrário, ela aprofunda a nossa compreensão de quem é esse Deus. Ela revela que Deus, em sua própria natureza, desde sempre, antes mesmo de existir o universo, ele já era comunidade. Ele não é uma força solitária e isolada no cosmos, mas uma eterna dinâmica de amor, de relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. E pensar nisso nos deixa com uma pergunta bem profunda para refletir. Se Deus, na sua essência mais íntima, é relacionamento, o que isso significa para o universo que ele criou? O que isso significa para o amor, para a comunidade, para as nossas próprias relações e, claro, para o nosso jeito de se relacionar com ele? Se a gente para pensar, isso muda tudo.